Olá, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre as consequências de estar em um relacionamento abusivo. Então nós vamos falar sobre a consequência física, emocional, consequência na sua identidade. Nós vamos falar inclusive sobre doenças, consequências na sua carreira, no seu dinheiro, no seu trabalho e mais. Então vem com a gente, já se inscreve no canal para receber mais vídeos da Não Era Amor. Bom, então vamos falar um pouco hoje sobre algumas consequências de estarmos em um relacionamento abusivo. Essas consequências, elas podem perdurar, inclusive pós-término. Então, muita atenção aí, se vocês já terminaram, pode ser que vocês se identifiquem com algumas consequências. Então, a primeira consequência, que parece óbvia, parece básica, mas não é a consequência de você ter violado os seus direitos humanos básicos, que estão na Constituição. Já tinham pensado sobre isso? Que os direitos básicos de paz, liberdade, tranquilidade, que são garantidos pela Constituição, o direito de ir e vir, direito à vida, são violados quando você está em uma violência doméstica, em um relacionamento abusivo. Mesmo aquelas consequências de você só estar num relacionamento abusivo sutil, digamos. Mesmo assim, você tem a sua tranquilidade, a sua paz violada, né? Então, você pode se sentir ameaçada, se sentir supervisionada, você pode sentir que seu direito de escolher, né, está sendo violado, por exemplo, escolher o que comer, o que vestir, com quem você vai se relacionar. Tudo isso pode estar sendo violado. Então, direitos básicos estão sendo violados. E a gente quase não pensa sobre isso, né? E tem alguém falando aí que no Brasil a lei não funciona. Gente, conta uma coisa pra vocês. Relacionamento abusivo existe em todo mundo. A gente está atendendo várias brasileiras fora do Brasil que casaram com portugueses, italianos, espanhóis, mexicanos, americanos, australianos. Relacionamentos abusivos acontecem no mundo inteiro. Então, tem mulheres tendo seus direitos violados, infelizmente, no mundo inteiro. Então, muita atenção. Então, essa é uma primeira consequência, galera. Seus direitos humanos básicos, que estão lá na Constituição, estão sendo violados. Então, vocês imaginem a consequência disso. Quais as consequências você imaginam de você ter os seus direitos básicos, basiquinhos violados? Muitas consequências. E eu queria começar um pouco a falar sobre essas consequências físicas. E eu já vou começar falando das consequências físicas, eu quero começar falando da saúde sexual da mulher. Cheguei chegando hoje. Então, gente, mulheres, a gente tem uma tendência no Brasil, a gente tem uma tendência a terceirizar a nossa saúde sexual, a colocar no homem a decisão de que se vai usar camisinha ou não, e isso, gente, é um perigo, porque uma das consequências físicas, uma das consequências dessa terceirização da sua saúde sexual, ninguém vai lá e toma vacina por você, né? Você que tem que ir lá tomar sua própria vacina. Não é mesmo? Então, uma das consequências dessa terceirização sexual e desse abuso no relacionamento abusivo são as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, que antes eram conhecidas muitas como doenças sexualmente transmissíveis, as famosas DSTs. Principalmente porque grande parte, não estou falando todos, mas grande parte dos homens que abusam, eles têm sim casos extraconjugais. Então, o que a gente já viu, o que a gente já recebeu de seguidora, de paciente, de cliente com clamídia, e o cara só contou pra ela que tava com clamídia porque ele tinha, só contou que tava traindo ela porque ele tinha pegado clamídia. Sífilis, uma mulher que é nossa paciente pegou sífilis e teve um aborto porque pegou sífilis do marido que tava traindo ela. Então, já fez o seu exame de IST? De DST, tá tudo em dia?
Não podemos terceirizar nunca a nossa saúde sexual, e o abuso sexual acontece. O cara faz chantagem, fica emburrado se você não quer transar, mas também faz chantagem e manipulação para que você não cuide da sua saúde. Então, para que você, por exemplo, não tome pílula e para que não seja usado camisinha. Então, essa é as ISTs é uma das consequências de estar no relacionamento abusivo. Outras consequências físicas, candidíase, que é muito comum em mulheres que estão em relacionamentos abusivos, infecção urinária, né? A gente não pode esquecer, gente, que o nosso corpo, ele reage a situações de abuso. Você sabendo ou não que está no relacionamento abusivo. Olha que interessante. O nosso corpo, ele é esperto, ele é inteligente. O nosso corpo, ele vai interpretar o perigo, por mais sutil que esse perigo seja, por mais refinado que esse abuso seja, nosso corpo vai interpretar como perigo, como alerta, atenção. Então, tem algumas reações quando o abuso acontece, mesmo que você talvez não saiba o tipo de abuso que está acontecendo naquele momento, mesmo que você nem perceba racionalmente que é abuso. Algumas reações do corpo: taquicardia, enjoo e até vômito, sudorese, afastamento automático, seu corpo se fecha, tremedeira, bater queixo, palpitação nos olhos, contração muscular, sinais de ansiedade, tremor, eu já falei, né? Diarreia, perda de apetite, alterações no sono, perda do sono, falta de ar, cansaço, fadiga no corpo, uma exaustão que nunca acaba, não há descanso que basta para sua exaustão, né? Algumas mulheres têm compulsão alimentar, podendo chegar até um transtorno alimentar importante. Algumas mulheres desenvolvem gastrite, úlcera, enxaqueca, urticária, reações alérgicas, labirintite, dificuldade para comer, queda de cabelo, síndrome do intestino irritável. Então, são muitas possíveis reações físicas. E a neurociência já sabe que, além dos danos à saúde mental, né, e esses danos todos ao corpo, também acontece danos ao nosso cérebro, danos internos na neurobiologia do nosso cérebro. Ou seja, a gente está falando de fato de mortes de neurônios no cérebro. Então, impactos físicos na plasticidade do cérebro. E esses impactos vão gerar doenças emocionais e físicas. Claro, vão prejudicar a autonomia dessa mulher, mas vão inclusive gerar doenças autoimunes. Então, se você está com uma doença aí, pode pesquisar. Pode ser emocional de estar no relacionamento abusivo. 2 universidades do Reino Unido fizeram uma pesquisa com mais de 18 mil mulheres que sofreram violência doméstica e relacionamento abusivo, então, e abuso psicológico no Reino Unido. E eles descobriram coisas muito importantes, e a gente sempre traz essa pesquisa aqui porque ela choca muito a gente. Eles descobriram que mulheres que estão em relacionamentos abusivos, elas têm chance, aumenta em 31% a chance delas desenvolverem doenças cardiovasculares. Então, elas têm 31% a mais de chance de ter doença no coração. E eles também descobriram que estava presente em 51%, ou seja, mais da metade dessas mulheres tinham diabetes tipo 2. Sim, chocante, né? Mais chocante que isso, para mim, é mais chocante que isso. Eles descobriram que as mulheres que estão em relacionamentos abusivos, elas têm 40% de chance a mais de morrer por qualquer causa do que mulheres que não estão em relacionamentos abusivos. O que isso significa? Significa que problemas de saúde têm a ver diretamente, está totalmente ligado com a qualidade de vítima com a qualidade de vida dessas mulheres. E o que isso quer dizer? Que relacionamento abusivo é uma questão de vida ou morte. Literalmente. Quando a gente olha para os feminicídios, para o número de feminicídios, literalmente, mas elas não precisam chegar a ser mortas pela mão do parceiro ou ex-parceiro. O próprio corpo vai tendo essas doenças. Chocante, né, gente? Muito chocante. Então, esses foram alguns sintomas físicos que eu queria trazer para vocês. Então, reações do corpo na hora do abuso e relações a médio e longo prazo em questão de doença, de morte de neurônios, né?
E aí, gente, mais consequências e mais impactos na vida dessa mulher. Agora a gente vai falar de estudo, carreira e dinheiro, né? A gente está falando aqui de mulheres que podem estar com dependência financeira desse seu parceiro. E também podemos estar falando de mulheres que o parceiro abusa financeiramente delas, né? Elas que bancam, elas que estão sobrecarregadas financeiramente. E não importa muito de que lado você tá, no sentido do impacto de você ter que abrir mão de alguns objetivos, de alguns sonhos e de alguns planos. É claro que a mulher que está com dependência financeira desse parceiro, ela tem mais dificuldade de sair desse relacionamento abusivo. O que pode acontecer muito? Esse parceiro pode usar a desculpa dos filhos, você tem que ficar em casa cuidando dos filhos e você não deve ir trabalhar, mas nem sempre ele fala dessa forma tão explícita. Ele pode fazer toda uma cena disfarçadamente e isso impacta na sua carreira, na sua liberdade financeira, na sua independência financeira e também no seu isolamento social. Uma mulher que está só em casa cuidando dos filhos, ela tem menor sociabilidade, socialização, ela socializa menos, né? Um outro impacto é a questão do abuso intelectual. Se você sofre abuso intelectual e acredita que realmente você é uma pessoa que está errada, que sabe menos, isso pode impactar diretamente em você achar que você não é capaz, de que você não tem que tentar aquele emprego novo, de que você não pode tentar escrever aquele artigo. Você pode ter dificuldade para voltar ao mercado de trabalho por causa disso, mesmo que você não esteja mais com o abusador. Então, são muitos impactos, né? E aí, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar aqui, essa mulher que está no relacionamento abusivo, ela gasta tanta energia, tanto espaço, tanto tempo, tanto coração, tanta energia nesse relacionamento, nessas brigas, nessas confusões, em provar que não tá errada, e na fase da tensão ela tá ansiosa, e na fase da briga ela tá gastando tempo, que não sobra muito tempo e muita energia para ela investir na produtividade dela, no desempenho, no foco, na concentração. Então pode diminuir a produtividade, pode causar estresse no trabalho. Não vai sobrar tempo e energia para ela desempenhar a função dela. Então a capacidade dela de resolução de problemas e tomada de decisão vai ser afetada, com certeza. Talvez em mais ambientes do que o trabalho, por causa da dependência emocional, além do trabalho. Pode ter uma queda da satisfação no trabalho, diminuição da estabilidade no cargo. Então, ela não vai crescer no emprego dela, não vai crescer na carreira. E isso, claro, tem impacto diretamente no salário dela. Um estudo, gente, em 2016, do Instituto da Maria da Penha, com a Universidade Federal do Ceará, pesquisaram mulheres em relacionamentos abusivos, carreira, trabalho. O que eles descobriram? Eu trouxe essa pesquisa para vocês. Eles descobriram que mulheres que estão em relacionamentos abusivos, tá? Elas têm cerca de 10% salário menor do que as que não estão. Elas têm uma queda de 22% na estabilidade, na duração do emprego delas, em relação às que não sofrem abuso. As faltas, atrasos, queda de desempenho, queda da produtividade gera mais demissões. Somente 33% das mulheres que estão em relacionamentos abusivos normalmente estão satisfeitas com o seu emprego atual. E descobriram que 23% delas já recusaram ou desistiram de alguma oportunidade de trabalho porque o parceiro era contra. E a gente escuta muito isso aqui. De meninas também que largaram a faculdade, pararam de estudar porque o namorado não gostava. Então, são impactos diretos. Não são impactos... Não é um respingo, né? São impactos diretos, consequências diretas. No seu bolso, na sua carreira, na sua satisfação, no seu desempenho, tomada de decisão. O que mais? Vamos para as consequências sociais, impactos sociais. A mulher se relacionando com outras pessoas, família, amigos, colegas de trabalho, mundo, né? É muito comum que essa mulher perca amizades, se afaste da família. Principalmente se forem amigos homens, né? Esse cara, normalmente abusador, ele se dá o direito de ter casos extraconjugais. Essa mulher não pode nem ter amigo homem. E depois generaliza para amigas mulheres. Um afastamento da família. Às vezes essa mulher, ela sente que essa família, esses amigos estão contra o relacionamento dela. Ou ela tem vergonha de contar. Ou esse parceiro fala mal das pessoas, né? Ah, essa sua amiga, ela te olha de uma forma estranha. Isso é estratégia para te deixar mais isolado socialmente.
para que ele ganhe mais poder. Quanto mais poder ele tem na sua vida, menos pessoas tem para falar assim, eita, tem alguma coisa errada aí nesse seu relacionamento, não tem? Não, isso que ele faz é errado, né? Não é culpa sua. Então ele vai tomando cada vez mais poder, né? E acontece ao contrário também. Dele conseguir manter uma imagem de bom moço para todo mundo e você sentir que as pessoas não percebem que seu relacionamento é abusivo e aí você se afasta também, por medo das pessoas não acreditarem em você. Então o contrário também acontece. Aqui eu tô falando um pouco mais do isolamento social mesmo, mas o contrário também acontece. Dele manter essa imagem de bom moço, de não abusador, e você ficar um pouco aí nesse limbo, né? Imagino que vários de vocês identifiquem com isso também. E, finalmente, e não menos importante, os efeitos emocionais da identidade. Vejam bem, hoje eu não tô falando dos efeitos psicológicos, que vêm coladinhos no abuso. Eu já fiz live sobre isso. Tem um vídeo só sobre os efeitos psicológicos, culpa, medo, vergonha, achar que você é abusadora, etc. Tem tudo lá no nosso canal do YouTube. Tem uma live também só sobre culpa. Então hoje a gente não tá focando nos efeitos psicológicos do abuso, que são raramente discutidos e que a gente sempre traz aqui na Não Era Amor, a gente sempre debate aqui na Não Era Amor. Hoje a gente tá falando de algumas consequências um pouco mais gerais e não tão específicas, que não vêm coladinhas no abuso igual o efeito psicológico, tá? Efeitos emocionais e de identidade. Além dos efeitos psicológicos, então, queria trazer uma frase para vocês. Tetris me ensinou que se você tentar se encaixar, você some. Sabe aquele joguinho Tetris que a gente vai encaixando as pecinhas e quando você consegue encaixar a pecinha direitinho no lugar, ela some? É isso que eu tô falando quando eu tô falando de reação na identidade, consequência na identidade. Como que você era antes? O que você deixou ou está deixando de ser, né? Então, além de todos os efeitos psicológicos, a gente está falando de traumas, então estresse pós-traumático. A gente está falando de ansiedade, uma ansiedade importante, constante, que você pode estar achando que a causa é uma outra coisa, que é seu trabalho, que é não sei o que, mas provavelmente é do relacionamento abusivo. A gente pode estar falando de uma tristeza, de uma depressão importante, clínica. A gente está falando de mulheres que não conseguem ter outros relacionamentos depois que saem. Elas não acreditam mais em homem, elas generalizam, acham que todo mundo vai abusar delas. Então, uma das consequências nessa emocional, ela não conseguir mais ter um outro relacionamento, isso também pode ser uma consequência social, dependendo do ponto de vista, né? A gente está falando de mulheres que começam a comer, beber e comprar as suas emoções. Elas precisam de um alívio imediato daquele caos que é o relacionamento abusivo e começam a gastar em compras, a comer mais do que elas comiam antes e a beber muito mais do que elas bebiam antes. Então, gasto aí muito grande com essas coisas, principalmente com compras, né? São mulheres que vão implodir, normalmente, vão segurando, engolindo e elas implodem, né? São mulheres que têm a sensação de que às vezes quando elas estão relacionando com outras pessoas que elas conheceram durante o relacionamento abusivo, elas têm a sensação de que essas pessoas que elas conheceram somente durante o relacionamento abusivo não as conhecem de verdade. Por quê? Porque pode ser que elas estão inclusive passando por cima dos seus próprios valores. Então, às vezes ele faz você acreditar que aquilo é tão importante, que aquilo é tão... que você tem que fazer aquilo, né? E às vezes você faz para ceder à briga que você passa por cima dos seus próprios valores, e às vezes valores muito importantes. Então é muito comum, gente, que essas mulheres não saibam mais quem elas são, o que elas gostam, às vezes nem o que elas gostam de comer, às vezes nem o que elas gostam de vestir, qual que é o estilo delas, o que elas querem para a vida, né? E muitas delas acham que não vão conseguir seguir sozinhas, então tem essa dependência emocional. Elas acreditam que não vão conseguir viver a vida sem esses homens. Gente, é só dependência. Se você passar pelo processo de abstinência e fazer tudo que tem para fazer no término, no contato zero e se fortalecer, vai dar tudo certo. Lembra como é que era a sua vida antes desse homem? Você conseguiu viver sem ele, você vai conseguir continuar vivendo sem ele. E muitas consequências, gente, também para essa autoestima. Muita gente me procura falando assim, a gente queria conversar com você sobre como a baixa autoestima da mulher causa relacionamento abusivo. Não, gente. Relacionamentos abusivos não existem por causa que a mulher tem baixa autoestima. Muitas mulheres com baixa autoestima podem sim cair no relacionamento abusivo, mas isso é
tão pequeno perto do que é um relacionamento abusivo, dela não perceber os sinais, dela ser manipulada no começo. Baixa autoestima é só um pontinho do iceberg. Baixa autoestima não causa relacionamento abusivo. Muito cuidado com essa fala, inclusive. Então, muitos sintomas e muitas consequências na autoimagem e na autoestima dessas mulheres. Elas se sentem feias, pouco desejadas, né? Às vezes esse homem objetifica muito elas também, então elas sentem que elas são só um objeto na prateleira, um troféu ali para ele mostrar para os amigos e mostrar para a sociedade, mas que no fundo, o relacionamento é oco. Então, muitas consequências na autoestima e na autoimagem dessas mulheres. Às vezes ele critica porque tá magra demais, tá gorda demais, o cabelo tá muito preto, o cabelo tá muito louro, tem que fazer plástico no nariz, tem que pôr silicone, tá com celulite, etc. Né? Como se existisse um corpo ideal e padrão e perfeito a ser atingido, como se isso fosse possível e fácil. Né? Então, muitas consequências nessa autoimagem, nessa autoestima dessa mulher. Essas são algumas das consequências. Se a gente juntar isso com o vídeo dos efeitos psicológicos, vocês imaginam o que causa um relacionamento abusivo. Um horror, né? Algumas mulheres demoram anos e meses para se recuperar. Por isso que a Não Era Amor, ela está aqui a serviço de mulheres que estão, mas mulheres que também já saíram de relacionamentos abusivos. Porque a gente sabe que as consequências são muitas, inclusive depois do término. No término é difícil, depois do término. Então, se vocês querem falar sobre culpa, sobre algumas coisas, eu acho que eu que sou abusiva e etc. A gente tem lá no canal do YouTube vídeos sobre culpa, sobre os efeitos psicológicos, sobre relacionamentos saudáveis. Então, dá uma corridinha no nosso YouTube pra ver. Eu aguardo vocês semana que vem. Vou estar aqui pra gente tirar nossas dúvidas, bater um papo. E é isso. Então, um super beijo e até mais.